Bom, então vou dar continuidade à aula passada. Vou resolver mais um problema usando o método das imagens, tá? E agora eu vou considerar que eu tenho uma carga aqui, situado em frente a uma esfera condutora e aterrada, né? Está aqui representada a esfera aterrada. Digamos que a distância do centro da esfera até a carga seja, por exemplo, uma distância A, e essa é uma esfera de raio R. Tá? Então, eu gostaria de calcular o potencial desta configuração em todo o espaço, né? Uma esfera condutora, uma carga pontual. Eu gostaria de calcular o potencial em todo o espaço. Bom, de fato, o que a gente sabe é que a esfera é uma superfície equipotencial, por exemplo. Se ela está aterrada, eu estou dizendo o potencial de referência é zero. Será que você poderia me dizer de antemão qual o resultado do potencial dentro da esfera? Vai ser zero? Baseado em que você diz isso? Então, de fato, a superfície da esfera é uma equipotencial, uma esfera condutora, em equilíbrio, está aterrada. Eu sei que ela está no potencial de referência zero, e a minha pergunta é quanto vale o potencial dentro da esfera, usando argumentos da aula passada. A equação de Laplace não admite máximos e mínimos local. Se aquilo é uma equipotencial nula, então dentro eu devo ter um potencial igual ao da superfície, né? Então já sei de antemão que lá dentro é zero também. Agora resta saber quanto é fora. Esse problema não é um problema simples, né? Você vê que a presença dessa carga vai induzir cargas aqui nessa esfera com uma distribuição não uniforme, tá? E calcular o potencial, que pode ser uma tarefa bastante complexa. O método das imagens consiste em pensarmos assim, olha, eu vou redesenhar aqui a figura, está aqui a esfera e está aqui a carga, digamos que positiva. Se nós tivermos que desenhar as linhas de campo, a gente sabe que aqui na esfera elas vão ser perpendiculares a ela. Eu não posso ter componente tangencial nas linhas de campo. E aqui na carga eu devo ter uma configuração parecida com a carga pontual. Alguma coisa assim, ó. Essas linhas sempre perpendiculares aqui, tá? Concorda com isso? Mais ou menos? Né? Alguma coisa assim. Pois muito bem, a pergunta então é a seguinte: será que eu consigo reproduzir esta configuração substituindo a esfera por uma carga imagem? Bom, digamos que talvez sim, né? Talvez sim. Talvez essa carga imagem não deva estar exatamente aqui no centro, mas numa posição qualquer aqui, que eu vou chamar de Q', talvez. Então vou pressupor que exista essa carga e a gente vai resolver o problema. E o nosso problema vai ser determinar qual o valor dessa carga imagem e a que distância do centro, que eu vou chamar de B, a gente deve colocar essa carga. Ele tem toda a pinta de ser um dipolo, não é? Mas não exatamente um dipolo equilibrado, no sentido de eu ter Q e menos Q. Eu posso ter Q e uma carga Q' com valor arbitrário a ser determinado. Não arbitrário, a ser determinado, né? Então eu vou fazer isso. Eu vou imaginar que aqui existe uma carga imagem, que eu vou chamar de Q', onde a distância de Q' ao centro eu vou chamar de B. Tá? E calcular o potencial neste ponto, tá? A uma distância, deixa eu ver só aqui a notação que eu vou usar. Então isso aqui vai ser um R. Este cara aqui vai ser um R' com essa forma aqui. E esse cara aqui vai ser um R com essa forma aqui. E a gente quer calcular o potencial nesse ponto aqui, no ponto P. Esse é meu ângulo θ.
Então a distância de Q' ao ponto P eu estou chamando de um R'. A distância de Q ao ponto P eu estou chamando, representando com o vetor R, dessa forma. E da origem, então eu estou indexando o ponto P a partir dessa origem, estou usando esse R aqui. Ok, como é que eu escreveria o potencial no ponto P? Bom, é o potencial gerado por duas cargas pontuais, não uma carga aqui e uma carga aqui. Então eu vou representar assim o potencial em P. 1 sobre 4π ε0. Que, então essa carga aqui sobre R, mais 1 sobre 4π ε0, Q' sobre a distância de Q' ao ponto P, que é esse R'. Ok? Pois é, então olha só, eu vou representar esses dois R's, né, R e R', pelas quantidades A, B, essa distância e esse raio vetor aqui. Quer dizer, o raio da esfera. Então me ajude aí. Usando a lei dos cossenos, eu posso dizer que esse cara aqui ao quadrado, ele é igual a este cara aqui ao quadrado. Esse V de P, na verdade, é um V na posição R, tá? Mais este cara ao quadrado, mais então, um Azinho ao quadrado, menos duas vezes R'A cosseno de θ. Confere? Acompanha aí, vê se está tudo bem, para a gente não se perder, né? Ok, agora o R' ao quadrado vai ser igual. Eu vou pensar agora nesse triângulo aqui, ó, OQ', tá vendo? Então, esse cara ao quadrado é igual a este cara aqui ao quadrado, mais B quadrado, menos duas vezes RB cosseno de θ. Cosseno de θ. Então, eu posso substituir então, essas duas quantidades em V e eu tenho uma expressão em B. Agora, em V, para ver, qual é a quantidade a ser calculada, então? Eu vou representar, então, aqui o V de R. Então, ele fica assim, 1 sobre 4π ε0, Q sobre raiz quadrada, né? Esse R aqui é um Rzinho ao quadrado, mais um A quadrado, menos 2 Rzinho A, cosseno de θ. Mais outro termo, mais 1 sobre 4π ε0, Q' sobre a raiz quadrada de R quadrado mais B quadrado menos 2 Rzinho B cosseno de θ. Veja, a gente precisa determinar o valor de Q' e de B, né? Quanto vale a carga imagem e em que posição nós devemos colocá-la para obter o potencial em P. Para isso, eu vou usar o fato de que a esfera é uma equipotencial. Então, eu vou determinar dois pontos. Eu vou dizer o seguinte, eu tenho um ponto aqui que eu vou chamar de Q maiúsculo, e um outro ponto aqui que eu vou chamar de S maiúsculo. E eu vou dizer, olha, os potenciais em Q e S devem ser iguais. Correto? Já que a esfera é uma superfície equipotencial. Aliás, iguais a zero, já que eles estão aterrados. Esse aqui é a minha referência do potencial. Então, vou impor isso. Impondo V no ponto Q igual a V no ponto S, que é igual a zero, eu devo construir duas expressões, duas equações, cujas soluções são Q' e B. Então, você de novo me ajuda a escrever uma equação para VQ e a outra para VS iguais a zero. Como é que eu construo VQ? O potencial no ponto Q maiúsculo devido a Q e Q'. Correto? Então vai ser assim, olha. VQ, né? 1 sobre 4π ε0. Q. Qual a distância de Q, da carga Q ao ponto Q maiúsculo?
A menos R. Agora a contribuição da outra carga. Mais 1 sobre 4π y0, Q' sobre R menos B. Isso tem que ser igual a zero. Tá, então agora eu vou escrever Vs igual a zero. Então, determine o potencial no ponto S devido às cargas Q e Q' é igual a isso a zero. A contribuição de Q em S? 1 sobre 4π y0 Q. Q A mais R? A mais R. O outro termo, 1 sobre 4π y0 Q' sobre quanto? B mais R. Isso tem que ser igual a zero. Tá aí, eu tenho duas equações, duas incógnitas, determino Q' e B. Então vou cortar esse cara aqui, esse grafator. Q' vai ser igual a... É só resolver uma equação, um sistema de equações lineares bem tranquilos, né? A primeira equação eu vou escrever assim, Q R menos B mais Q' A menos R igual a zero. A segunda equação eu vou escrever assim, Q R mais B mais Q' A mais R igual a zero. Se você somar essas duas equações, some essas duas equações, você aqui vai ter 2QR, aqui você vai ter 2AQ' igual a zero. Não é isso? Conclusão, você daqui conclui que o Q' vale menos R sobre A vezes Q. Agora você pega o Q', substitui em qualquer uma das duas e acha o B. Então B vai ser igual a R ao quadrado sobre A. Pronto, então com isso você determinou o potencial no ponto P lá fora, né? Vou substituir Q' em B, eu vou ter o potencial lá fora assim. Então a solução para o potencial em P, eu vou ter um V de R, que é igual a 1 sobre 4π y0 fatorado. Tá? Então está aqui a expressão, basta substituir Q' e B por esses termos aqui de baixo. Então eu vou ter Q sobre raiz quadrada de R2 mais A2 menos 2RA cosseno θ menos o Q' é negativo, né? Então, menos R sobre A, Q, esse é o valor de Q', e aqui aparece uma raiz quadrada de R2, mais R a quarta sobre A quadrado, menos, pronto, esse é o potencial. Tá? Esse é o potencial lá fora, devido a uma carga e uma esfera condutora aterrada. Qual seria a força trocada entre a carga e a esfera? Seria a força trocada entre a carga e a carga-imagem. Alguém fez, eu sei que ele fez o cálculo da carga com o plano. A gente concluiu mais ou menos que seria a força entre a carga e a carga-imagem, correto? Mas tinha que provar isso.
Aí, por exemplo, eu vi o cálculo que é correto, você pega, quando a gente calcula a densidade de carga induzida no plano, você calcula o campo elétrico, não é? E aí você calcula a força fazendo o campo vezes a carga. E bate com o resultado. A força aqui vai ser assim. A força entre a carga e a esfera vai ser 1 sobre 4π ε0, Q', produto das cargas, módulo, né? Sobre a distância entre elas ao quadrado. E a distância entre elas ao quadrado é A menos B. Ao quadrado, isso. A menos B ao quadrado. Onde Q' é dado por essa expressão e o B é dado por essa expressão.